Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Satisfação poder mais uma vez, na manhã de domingo, poder nos encontrar por aqui. Louvamos a Deus pelo dia do Senhor, esperamos que pela sua graça Ele nos visite pela sua palavra neste dia tão precioso que é o dia de domingo e que o Senhor mais uma vez prepare o nosso coração para o céu. Esperamos que o Senhor derrame o seu Espírito, nos encha mais dele à medida que nós cantamos as suas palavras, que nós ouçamos a pregação da sua palavra. Esse é o nosso desejo, é o nosso pedido. E que esse dia todo seja um dia consagrado para ele. Nós entendemos que esse dia é dele, não é nosso. E com alegria nós nos achegamos aos seus pés e caminhamos para esse momento juntos de devoção pública ao Senhor. Vamos fazer uma oração, vamos iniciar, vamos pedir a bênção de Deus para esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus grande, maravilhoso, um Deus temível, Senhor, porque diz a tua palavra que o Senhor pune com fogo e com justiça e com a tua ira santa aqueles que se desviam de ti. E que o Senhor, ó Deus, pune eles até 1000 gerações. Mas aqueles que te amam, aqueles que te buscam, aqueles que te adoram, Senhor, eles são abençoados por ti por 1000 gerações. Obrigado, Senhor, porque nós não fizemos nada para merecer esse grande amor de abençoar 1000 gerações nossas. Mas o Senhor faz isso por amor, ó Deus, à tua palavra, por fidelidade às tuas promessas e, acima de tudo, por causa do sacrifício de Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário. Isso, Senhor, nos faz nos humilhar. Isso nos faz quebrantar, porque nós sabemos, Senhor, que não temos nada de bom e não fizemos nada para merecer esse amor. Mas o Senhor resolveu nos amar. O Senhor resolveu, ó Deus, nos mostrar esse amor constrangedor. E nos fez, Senhor Deus, viver uma nova vida no Teu Espírito Santo. Trazendo, Senhor, uma nova mente em Cristo, uma nova roupa, Senhor. E nós estamos felizes porque o Senhor nos dá um novo caminhar. E estamos felizes porque o Senhor nos dá agora, Senhor, de viver a vida de Deus aqui na terra. Senhor, por favor, mais uma vez, em Jesus, o Teu Filho, nos abençoa pela Tua palavra, Senhor, e também derrama o Teu Espírito, e tão claro como a luz do sol, nos visita. Essa é a nossa oração, Senhor, o nosso pedido nesta manhã de domingo, que é o dia do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar 2 cânticos, irmãos. O primeiro cântico é Deus enviou o seu Filho amado. E nós vamos agradecer ao Senhor, porque Jesus, Ele é um Deus que está vivo, não é um Deus morto. Nosso Deus, o nosso Salvador, Ele não está morto na cruz, Ele ressuscitou e Ele está à destra de Deus Pai, de onde virá para nos buscar. E o próximo cântico que nós cantaremos é um hino de número 4, Deus está no templo, e nós vamos todos juntos, com alegria, adorar ao Senhor com esses 2 cânticos nesta manhã. Vamos cantar, Deus enviou o seu Filho amado, procure aí, rapidamente, no seu celular, a letra e vamos cantar todos juntos.
4 do nosso cenário, vamos continuar cantando ao Senhor Jesus Cristo e bem dizer a Ele, porque Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória nesse dia, que é o dia dEle. É o dia que nós devemos glorificar a Ele e lembrar da pessoa dEle, da pessoa amável dEle. Vamos cantar todos juntos? Culto à Trindade. Meus amados irmãos e irmãs, vamos passar para a segunda parte da nossa devocional nesta manhã de domingo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis e chegamos no capítulo de número 16 nesta manhã. E eu gostaria de ler com vocês esse capítulo, explicar e aplicar ao nosso coração nesta manhã. Eu queria que você acompanhasse comigo o que Deus tem para ensinar para o nosso coração nesta manhã. O contexto do capítulo 16 é o pacto abraâmico. Você vai encontrar isso no capítulo de número 15. E Deus, ele vai fazer um pacto com Abraão através de promessas, de uma promessa de uma grande descendência, prometendo a ele aquela terra, a terra de Canaã. E ele também vai fazer revelações sobre o futuro, vai mostrar uma parte da história redenção para Moisés, futura do que aconteceria, e vai dizer mesmo o Senhor Jesus Cristo que Abraão viu até os seus dias e se alegrou ao ver os dias de Cristo, e nós vamos perceber que esse pacto ele é selado com sangue, é um pacto de sangue,
Mas esse pacto é um pacto unilateral. Somente Deus, ele passou pelo meio daquele pacto. No Antigo Testamento e na cultura daqueles dias, na cultura antiga, um contrato entre duas pessoas era feito através de repartir o animal ao meio e os dois passar pelas metades do animal morto. E aquele sangue, ao pisar ao sangue, eles estavam se comprometendo de que se um dos dois descumprisse o pacto, ele pagaria com a sua própria vida. E o que Deus está dizendo a Abraão aqui no capítulo de número 15 é que Deus ele vai cumprir com a sua própria vida aquilo que ele está dizendo para Abraão. Abraão poderia crer e poderia firmar a sua fé de que Deus cumpriria com a sua promessa. E Deus resolve aqui fazer esse pacto, irmãos, que também expressa aquele grande e extraordinário pacto, o pacto da nova aliança, no sangue do seu Filho, quando o próprio Deus encarnado viria para morrer por nós pecadores. Ele se comprometeu desde o Antigo Testamento, desde Abraão, que ele daria a sua própria vida pelos pecadores. E isso vai se cumprir em Mateus, capítulo de número 26, quando o Senhor Jesus Cristo toma em uma das mãos o pão e na outra mão o vinho. O Cordeiro de Deus, ele mostra o sacrifício que ele vai fazer pelo seu povo. Ele vai entregar a sua vida pelo seu povo. E isso tem consequências, irmãos, para a nossa vida hoje. Esse pacto abraâmico que aponta para a nova aliança no sangue de Cristo, aponta que ele está fazendo um pacto de vida conosco. Ele entregou a vida do seu Filho por nós. E esse pacto de sangue é um pacto, irmãos, que nos adota como filho de Deus. Quando Cristo derrama o seu sangue na cruz do Calvário, ele está derramando esse sangue, o sangue da nova aliança, para nos fazer filhos de Deus. Vai dizer as Sagradas Escrituras que nós somos, por causa de Adão, filhos da ira. E nós estávamos destinados à ira divina. E aqui nós encontramos a doutrina da adoção. Deus, ele resolve fazer-nos filhos de Deus, não mais filhos da ira. Aqueles que creem em Cristo Jesus e no seu sacrifício unilateral, ele morreu, nós entendemos isso, que ele morreu para nos tornar filhos de Deus, família de Deus, e aqueles que creem nele recebem o título não mais de filhos da ira, mas de filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo das heranças eternas. Eu queria que você observasse muito bem isso. O capítulo de número 15 de Gênesis, ele é o fundamento de todas as promessas que nós vamos ter reverberadas em todas as páginas do Antigo Testamento até chegar no Novo Testamento. E ela se cumpre, essa aliança se cumpre de uma maneira maior na nova aliança que Cristo faz em favor daqueles que não eram filhos de Deus, mas agora se tornam filhos de Deus. Nós não somos judeus, nós somos, meus amados irmãos, filhos de Deus pela fé, na mesma fé que Abraão teve e que foi-lhe imputada por justiça. É a mesma fé que nós temos. Então, enquanto a doutrina da justificação, ela fala da nossa posição diante da lei de Deus, nós fomos justificados diante da lei de Deus, fala da nossa relação legal com Deus, a doutrina da adoção fala da nossa relação filial, da nossa relação familiar com Deus. Nós agora somos filhos de Deus, quando nós cremos que o próprio Deus, ele entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Portanto, o livro de Gênesis nos mostra esse fundamento, irmãos, inicial, que atinge também a igreja hoje, é válida para a igreja hoje.
E esses princípios têm que nortear a nossa vida cristã. Nós temos que entender que tudo que acontece com a nossa vida cristã está aqui no livro de Gênesis. Abraão foi o primeiro a dar os passos na fé, na caminhada para Jerusalém celestial, Canaã celestial. E nós também, meus amados irmãos, estamos prosseguindo e caminhando e pisando nos mesmos passos que Abraão um dia trilhou. E nós chegamos então no capítulo de número 16. O capítulo de número 16 é o capítulo que vai falar, irmãos, da primeira desavença familiar. A primeira desavença familiar no seio do lar de Abraão. E esse é o nosso tema, essa primeira desavença. E o que é que essa primeira desavença familiar ela tem o foco? Qual é o seu foco? Qual é o objetivo aqui? Por que esse drama familiar ocorreu no seio da casa de Abraão? O capítulo de número 16, ele foi escrito por Moisés, e tem o objetivo, meus amados irmãos, de nos mostrar aqui que Sarai, ela vai fazer um plano precipitado para ter filhos, e esse plano ele vai trazer consequências nefastas para dentro da sua relação conjugal com Abraão, e também vai interferir para o futuro desta família. E nós vamos perceber aqui que um dos objetivos gerais de Moisés ao escrever o capítulo de número 16, primeiramente é mostrar aos judeus, que são o seu público primário, mostrar aqui que Abraão, ele será o pai de grandes nações. O Senhor Deus, ele permite que esse fato aconteça para que Abraão ele seja pai de muitas nações, de grandes nações. E nós vamos perceber isso aqui. O segundo objetivo que nós entendemos, que é o objetivo secundário, mas que contempla aqui o capítulo de número 16, é justamente alertar para decisões precipitadas no seio da família, não baseadas nas promessas divinas, e tomar essas decisões a prejuízo da fé que nós devemos ter na palavra de Deus. Nós vamos perceber que a família da aliança, ela não pode pautar as suas decisões nas suas emoções, nos seus sentimentos, num pensamento positivo. A família da aliança, a família do pacto, ela tem que tomar as suas decisões pautadas no pacto com Deus, nas promessas de Deus. E nós vamos perceber aqui, meus amados irmãos, que todas as decisões que não estão baseadas nas promessas divinas, na palavra de Deus, elas vão trazer prejuízos enormes à saúde emocional do casal, à saúde emocional da família da aliança. E esse é um dos nossos objetivos aqui nesta manhã. E uma das nossas expectativas é que você olhe esses erros para que isso não aconteça na sua família, e você paute as decisões familiares à luz das Sagradas Escrituras e daquilo que Deus quer para a vida da família da aliança. Eu quero dividir esse texto, irmãos, em 3 partes. A primeira parte é um plano precipitado, vai do verso de número 1 ao verso de número 3. A segunda parte desse texto é um plano frustrado, vai do versículo de número 4 ao versículo de número 6. E por fim, nós vamos ver aqui um plano restaurado, verso de número 7 até o verso de número 16. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo e você visse comigo aqui esse plano precipitado que Sarai vai propor para o seu esposo Abraão, e vai levar, consequentemente, a um plano frustrado, porque isso não era o que Deus queria para o seio da família,
E nós vamos perceber que Deus ele usa até mesmo decisões erradas no nosso casamento, no casamento de Abrão e Sarai, para os fins dele. Vamos olhar então, vamos perceber aqui quais são as lições espirituais que o Senhor nosso Deus quer nos ensinar. Então, em primeiro lugar, um plano precipitado. Leiam comigo, por favor, o que diz aí no verso de número 1 ao verso de número 3. Diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao seu conselho, ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher, e Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Nós vamos, meus amados irmãos, neste ponto aqui, dividir em 3 partes. Esse plano precipitado, ele vai demonstrar aqui a descrição dos protagonistas, a descrição do plano e a descrição da execução. Então, perceba aqui comigo a descrição dos protagonistas. Quem são os protagonistas dessa história? Você vai ver aí no verso de número 1, que Sarai era a mulher de Abraão. E Sarai aqui era a grande senhora. A senhora que era dona da casa. Ela mandava na casa. E essa mulher que era dona da casa, Sarai, ela não tinha filhos, ela era estéril. Mas vai dizer aqui que ela tinha uma serva. Aqui está descrito. A segunda protagonista, o segundo personagem da história, da trama aqui. Quem era essa serva? O seu nome era Agar. Agar, como nós sabemos, ela era egípcia. Possivelmente ela foi um dos presentes que Faraó deu a Abrão, lá no capítulo de número 12, no verso de número 16, você pode perceber isso comigo, abra comigo, por favor. Olha só o que diz lá, capítulo 12, verso 16. E este, por causa dela, tratou bem Abraão, por causa de Sarai, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Percebam que Faraó, ele dá de presente aqui escravos e escravas. Possivelmente, Agar foi um presente de Faraó para Abrão. E ela se torna uma assistente particular de Sarai dentro da casa grande. E nós vamos ter aqui também o terceiro personagem, que é o dono da casa grande, que é Abraão. Então percebo aqui, meus amados irmãos, os protagonistas dessa história. Uma dona de casa que tem uma assistente particular e o dono da grande casa. E nós vamos perceber aí no verso de número 2 a descrição do plano. Essa dona da casa, essa grande senhora, ela vai ter um plano. E qual foi o seu plano? Vai dizer aí que ela não podia ter filhos, no verso de número 1. Essa era a queixa dela. E ela vai dizer aí, então, para Abraão, o que ela ia fazer. Naqueles dias, havia uma cultura já muito antiga, da barriga de aluguel. E Sarai, ela vai fazer um plano e ela vai, por causa da sua idade avançada, vendo que o seu corpo estava definhando e que biologicamente ela não conceberia mais filhos, e desesperando-se emocionalmente, porque ela não queria deixar este mundo sem que houvesse um herdeiro para Abraão, e vendo que isso era
uma das causas pelas quais Abraão se entristecia, você vai perceber isso no capítulo de número 15, é uma das queixas que Abraão faz a Deus. Como é que eu posso, né, saber que eu vou ter uma descendência se até agora Eliezer, que é o meu servo, será o herdeiro da minha casa? E aí você vai perceber, meus amados irmãos, que isso começa a atormentar o coração de Sarai. Percebam aí no verso de número 3, que vai dizer que eles já estavam há 10 anos em Canaã. Então, Sarai, ela tinha 65 anos quando eles saíram do Egito e voltaram para Canaã. E já havia se somado então à sua idade mais 10 anos. Ela tinha 75 anos. Isso aqui começa a atormentar o seu coração, a sua alma. Ela não tinha filhos, ela não gerava filhos, o seu ventre estava cerrado, a sua madre era estéril. Isso começa a criar, né, uma perturbação dentro da sua alma, e ela cria um plano. E Moisés vai descrever aqui no verso de número 2 o plano dela. Leiam comigo, por favor. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz. Quem é o culpado aqui de ela não ter filhos? Deus. Percebam que ela vai se fazer de vítima e ela vai dizer aqui que o culpado é Deus, é o Senhor que está impedindo ela de ter filhos. E ela vai bolar um plano. Já que é assim, já que Deus me impediu e eu não posso ter filhos, então eu vou arrumar outro meio de ter filhos. E vai dizer aí o verso de número 2: toma, pois, a minha serva, e assim edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Percebam aqui, irmãos, os verbos que frisam esse plano precipitado de Sarai. Uma mulher amargurada porque não tinha filhos, né, desconsolada na sua alma, né, ela vai então bolar esse plano e ela vai dizer aqui: eu vou edificar casa para mim através de filhos, e esses filhos serão da minha serva, né, e ela vai me dar esses filhos. E o plano dela é marcado aí então por esses verbos: toma, eu vou te dar a minha serva. E vai dizer aí que Abraão anuiu. Perceba então: tomar, dar, anuir. Percebam aqui, meus amados irmãos, que esse plano ele é marcado, né, por circunstâncias totalmente contrárias à palavra de Deus. Ela toma, ela dá, ela quer edificar. E nós vamos perceber aí que, por fim das contas, Abraão, vendo, né, o desespero de sua mulher, vai dizer que ele anuiu esse plano. E nós vamos perceber aí que esse plano, então, ele foi executado. Verso de número 3 vai dizer o seguinte: então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. O plano foi executado. Nós vamos perceber aqui então que Abraão, ele anuiu ao conselho da sua mulher. Notem, meus amados irmãos, que Abraão, ele era o chefe da casa. Ele poderia muito bem, baseado nas promessas que Deus fez com ele, e que ele viu naquele dia em que Deus, ele com grandes trevas, causando temor na grande escuridão ao seu coração, vendo que Deus passou pelas metades, fazendo um pacto de sangue com ele, e que Deus se comprometeria, se possível até morrer para cumprir o pacto. Abraão, aqui, ele fraquejou. Ele poderia ter muito bem
dito à sua mulher: não, nós vamos esperar em Deus e na sua palavra. Mas vai dizer aí que Abraão anuiu ao conselho da sua mulher. Sua mulher entregou outra mulher. Percebam aqui no verso de número 3 que ela vai dar a sua serva por mulher, colocou aquela mulher no colo de Abraão. E Abraão, ao invés, né, de dizer não, ele vai simplesmente, é muito bom esse seu plano. Eu acho que eu gostei, né? Até parece que Abraão não gostou desse plano. Perceba aqui que logo ele anuiu. Era para ele ser contrário. Mas Abraão, ele foi passivo. Abraão, ele foi acomodado. Abraão, meus amados irmãos, ele disse, eu gostei desse plano. Eu vou fazer parte dele. Qual é o homem que, ao ouvir sua esposa dizer que vai lhe dar outra mulher, não ia gostar desse plano? Que plano desgostoso, né? Que plano horrível esse plano. Percebam, meus amados irmãos, que Abraão, ao invés de negar esse plano, ele vai dizer, eu achei bom esse plano. Eu vou anuir esse plano. E Abraão, ele vai se deitar com a serva de Sarai como se fosse sua mulher. Percebam, meus amados irmãos e irmãs, que aqui está uma grande lição espiritual para a nossa vida. Todo casal que deixa de confiar nas promessas de Deus para confiar nos seus próprios planos precipitados vão gerar uma réplica daquele casal antigo que desobedeceu a Deus, que foi Adão e Eva. Quem foi o homem, quem foi o marido que anuiu ao conselho da sua esposa para comer o fruto proibido? Quem foi? Abra comigo, por favor. Gênesis, capítulo de número 3. Olhem comigo, por favor. Verso de número 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Percebam, meus amados irmãos, que Abraão e Sarai estavam reproduzindo aquela mesma atitude do antigo casal primitivo, que desobedeceu a Deus no início de tudo. E quem foi aquele homem que tomou do fruto que a mulher lhe deu e ele comeu, ele anuiu ao plano da sua mulher? Quem foi? Adão. Percebam aqui que todas as vezes que deixamos de confiar nas promessas de Deus, na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, para a vida de uma família, para a vida de um casal, todas as vezes que nós fazemos isso, nós replicamos em nossa vida a vida de Adão e Eva, a desobediência de Adão e Eva. E isso, meus amados irmãos, é muito ruim, é uma tragédia e vai trazer grandes problemas na nossa relação com Deus se nós replicarmos na nossa família a mesma decisão de tomar, de dar contra a lei de Deus e os mandamentos de Deus para a nossa vida. O que Sarai e Abraão fizeram foi justamente ir contra o próprio Deus. O que eles estavam fazendo ao entrar nessa relação promíscua, imoral, ilegítima, apesar de ser legítima para a cultura, eles estavam sendo, ao fim das contas, desobediente e não confiando na promessa de Deus que ele suscitaria, tiraria dele filhos.
suscitaria do ventre de Sarai filhos. E nós vamos perceber aqui que toda proposta precipitada, todo plano precipitado, ele vai ter um preço. E nós vamos então aqui para o segundo ponto da nossa mensagem nesta manhã, que é justamente um plano frustrado. Olhem comigo, por favor, do verso de número 4 até o verso de número 6. Você vai ver aqui que Sarai viu que o seu plano foi frustrado. Aquele plano de edificar uma casa, de edificar uma casa através de uma barriga de aluguel, através de sua serva, e tomar os filhos dela para ser os seus filhos, se tornou um plano amargo, um plano frustrado, um plano que trouxe dor e sofrimento para a sua relação conjugal com Abraão. Verso de número 4 diz assim: ele a possuiu. Quem a possuiu? Abraão possuiu Agar, a serva, né, de Sarai. Difícil, não foi? Que plano horrível. Que plano, né, desgostoso esse, azedo, né? Não. Abraão a possuiu. E aí você vai ver o início do plano ser frustrado. Vejam comigo. Vendo ela que havia concebido, ela quem? Agar. Foi a sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se fez a mim. Eu te dei a minha serva. Eu coloquei ela no teu colo. Eu coloquei ela no teu peito, para tu a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Notem, meus amados irmãos, que Sarai, ela vai aqui planejar, ela vai se dar mal, ela vai pousar de vítima. Note que ela ainda vai culpar Abraão por isto tudo. Ela colocou a serva no colo de Abraão, ela planejou, arquitetou o plano, e agora a culpa é, em última instância, de Abraão. Perceba aqui que ela vai se pousar de vítima. Uma velhinha injustiçada, de 75 anos. A culpa é tua. Percebe, irmãos, que nós notamos aqui nesta fala o pecado junto com o orgulho, e isso vai gerar uma vitimização. Percebam que ela vai chamar Deus para ser juiz entre ela e o seu esposo. Mas por que ela fala isso? Porque, em último lugar, quem deu a palavra para executar o plano foi o seu esposo. Ela sabia que Abraão tinha a responsabilidade de dizer sim ou não. Em última instância, Sarai, mesmo tendo planejado tudo, ela sabia que a responsabilidade de dar rumos ao lar era de Abraão. E Abraão anuiu. Abraão foi culpado. Percebam aqui, meus amados irmãos, nessa história que não tem ninguém bonzinho. Sarai não é bonzinha, se posa de vítima, com orgulho ferido, ela vai culpar o esposo. Perceba a reprodução lá de Gênesis capítulo de número 3. Ela culpa o esposo. Abraão, ele vai dizer que ela é a culpada. Perceba o que ele vai dizer aí, do verso de número 6. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Foi tu que planejou tudo isso. Procede segundo te parecer, melhor te parecer. Perceba então que ele vai dizer: não, a culpa é tua. Faz o que tu quiser agora. Eu não tenho culpa de nada. Eu lavo as minhas mãos. Quem fez foi você. E percebam, meus amados irmãos, que Agar também não é boazinha. Quando ela concebeu,
vendo que ela tinha agora o herdeiro do dono da casa grande no seu ventre, ela então vai desprezar a sua senhora. Percebam aqui a confusão, os problemas. Percebam, meus amados irmãos, a atitude de Agar. Percebam aqui a atitude de Abraão. Percebam aqui, em último lugar, a atitude de Sarai. O que ela vai fazer? Ela reclamou, ela colocou a culpa em Abraão e, por fim, vai dizer aí no verso de número 6, Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. O verbo humilhar significa, meus amados irmãos, massacrar, significa que injuriar, significa que penalizar. O verbo humilhar aqui, né, significa maltratar fisicamente. O que Sarai fez foi não simplesmente maltratar a sua serva com palavras, verbalmente, mas ela maltratou Agar fisicamente. Agora, irmãos, imaginem tudo isso, né, no seio dessa família, essa confusão toda. Imaginem aqui comigo uma velha maltratando uma jovem grávida. Imaginem isso. Imagine dia por dia, né, essa mulher quebrando coisas, jogando panela, mandando ela limpar. Né? Vejam que essa mulher estava grávida e ela foi humilhada, ela foi maltratada pela senhora da casa. Quem sabe apanhou fisicamente, ela era escrava. E a única solução que Agar teve, olhem aqui a atitude que Agar teve, foi fugir da casa grande. Ela preferiu fugir do que ficar ali, porque ela sabia que se ela ficasse ali, debaixo daqueles maltratos, ela perderia o seu filho e, quem sabe, perderia também a sua própria vida. Agar, ela era uma escrava. Ela não poderia fugir, mas ela, no meio da noite, quem sabe, arrumou a sua trouxa. E ela, com o filho no ventre do dono da casa grande, Abraão, ela resolve então fugir. E ela toma o caminho do Egito, a sua terra, ela tenta voltar para a sua terra. E nós vamos perceber aí, meus amados irmãos, mais uma vez aqui, né, uma lição espiritual para a nossa vida no meio de tudo isso. Percebam que o problema conjugal, ele só é solucionado quando há um reconhecimento do erro e um pedido de perdão. Esses são os dois pilares para que os problemas no seio do lar sejam resolvidos. E nós vamos notar aqui que essa mulher, a atitude de Sarai, revela que o seu pecado, aliado ao orgulho, o pecado de tramar tudo isso, né, ela se pousou como vítima. Gerou ainda mais problemas para o seu esposo, né, e para Agar, que era sua escrava e que não pediu para aquilo acontecer. Você percebe isso? Em nenhum momento Agar, aqui uma fala de Agar, ela só está obedecendo a sua senhora. Percebam que todo esse problema, irmãos, vai piorar, porque não há aqui uma conversa, um reconhecimento de erro, não há aqui um pedido de desculpa. Você vai ver aqui um tratamento frio. As pessoas nesta família, o relacionamento conjugal está sendo tratado de uma maneira lógica. Foi tu que fez isso, então agora tu que resolvas. Né? Então percebam, amados irmãos, que quando não há o reconhecimento do erro e de um pedido de perdão, você vai perceber que o caminho é somente separação, separação, tanto dos cônjuges quanto aqueles que estão ao redor.
as pessoas vão perceber isso e as pessoas vão se afastar de nós, porque elas percebem que nós somos um casal que biblicamente não resolve os seus problemas, porque não há reconhecimento de erro, há vitimização, há a questão aqui de colocar a culpa no outro. Percebam aqui que todos esses males atingem um casal e tudo isso pode levar a um divórcio, pode levar a brigas, a maltratos, a desentendimentos verbais e também até físicos. Isso é muito triste. E o casal cristão, ele não está ileso, ele não está cercado, protegido de que isso aconteça na sua casa, no seio da família. Todos nós que já temos experiência no casamento sabemos que muitos desentendimentos acontecem por decisões precipitadas de um ou de outro cônjuge. E nós temos que aprender, meus amados irmãos, aqui com o casamento de Abraão com Sarai, que passaremos por momentos difíceis de desentendimentos, que vamos querer decidir as coisas pela lógica, quando na verdade o caminho é o caminho da confissão do erro, é o caminho do arrependimento, é o caminho do pedir desculpas. Essa é a maneira com a qual Cristo quer que nós vivamos dentro do lar. Isso tem que entrar na nossa cabeça, isso tem que gerar maturidade no nosso coração. Nós não podemos seguir o modelo do mundo, onde não há entendimento, só há desentendimento, não há pedido de desculpa, ninguém se desculpa, coloca sempre a culpa no outro. Não. Nós temos que entender que o casamento é uma moeda de duas faces. E todos os dois sempre cooperam para os desentendimentos, as brigas, os problemas que acontecem no seio da família. Sempre o esposo e sempre a esposa, de alguma maneira, cooperam para os problemas. Tanto de maneira ativa quanto de maneira passiva. E você vai perceber isso aqui claramente no casamento de Abrão com Sarai. E perceba, irmãos, que Sarai já estava com 75 anos. Nós vamos envelhecer e esses problemas eles serão recorrentes como um ciclo. Eles vão vir e voltar, né, para a nossa casa. E o caminho para que nós vivamos um relacionamento de pacificação, né, um pedacinho do céu no nosso lar é o caminho da confissão, de arrependimento e do perdão. Não há outra maneira. Não há outra maneira. Sempre que esses problemas, essas brigas acontecerem no seio do seu lar, que você perceba isso, reflita qual foi a parte que eu errei. Qual foi? Onde é que eu poderia ter feito diferente para que isso não acontecesse? As crises familiares acontecem pela falta de reflexão sobre a nossa culpa e sobre o perdão dos nossos erros. Eu queria dizer isso aqui para você nessa manhã. Cristo, ele nos chama para viver uma vida no Evangelho diferente da vida dos casais mundanos lá de fora. A nossa atitude, a nossa vida, irmãos, tem que ser diferente. Dentro do lar, nosso relacionamento com o nosso cônjuge tem que ser uma relação de pacificação e não de confrontação. Não pode ser da maneira que Sarai estava fazendo. Sarai é aquela que vai, que culpa, que diz, né, que reclama, né, que azeda o relacionamento com seu esposo. E de maneira passiva e acomodada, Abraão, né, anui e depois coloca a culpa nela e diz, não foi tu que fizeste isso, resolve agora. Não é assim. Todos dois têm que resolver e chegar a um consenso na paz de Cristo, no Espírito de Cristo. Eu queria dizer isso para você nessa manhã. Essa é a cultura que nós devemos viver. E o texto de Gênesis, capítulo de número 16, nos mostra isso claramente, de maneira prática. Está nos mostrando aqui, está registrando os erros deste casal, para que nós possamos nos aperfeiçoar. Em último lugar, meus amados irmãos, depois de um plano precipitado, de uma proposta frustrada,
tornar amargo esse plano, que foi planejado para ser bom, nós vamos perceber aqui uma proposta, um plano restaurado. Deus vai fazer agora a sua proposta. Veja aí comigo, por favor, verso de número 7 até o verso de número 16. Você vai perceber aqui que Agar, ela foge, ela vai ser encontrada, né, pelo anjo do Senhor, lá próximo entre Cádiz e Bered, que dista 130 quilômetros de Hebrom, aonde Abrão estendeu as suas tendas. E esse caminho, meus amados irmãos, foi um caminho extenuante, extremamente desgastante para essa mulher grávida, carregando uma criança no seu ventre, quem sabe levando uma bagagem. Essa mulher, ela chega até um poço, né? Todo viajante espera encontrar um poço de águas para beber. E essa mulher chega no poço que vai receber o nome, verso de número 14, de Beer Laai Roi. Beer significa poço, lugar de águas. Poço, Laai é aquele que vê, aquele que vive e vê. Beer Laai Roi. Então, no poço daquele que vive e vê, Deus se encontrou com Agar. Perceba aqui no verso de número 7, que vai dizer aí que essa pessoa que se encontra com Agar, ela se chama o anjo do Senhor. Estudiosos, meus amados irmãos, vão dizer que esse anjo do Senhor aqui, ele é uma cristofania. Por que uma cristofania? Nós entendemos que aquele que se encarna e aquele que tem forma humana, pois os anjos, eles vêm em forma humana, aquele que tem a capacidade de se encarnar é o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. E nós vamos, irmãos, entender isso, e você vai ver isso lá em Êxodo, capítulo de número 3. Abra comigo, por favor. Êxodo, capítulo de número 3, você vai encontrar mais uma dessa cristofania, e você vai perceber o seguinte, que esse anjo é Deus. Olhem só comigo, por favor. Capítulo de número 3, verso 1 de Êxodo, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Verso de número 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Perceba, irmãos, quem é o anjo do Senhor? É o próprio Deus. Então, em todo o Antigo Testamento, quando você encontra a palavra anjo do Senhor, via de regra, está apontando para a segunda pessoa da Trindade, aquele Deus que resolveu se encarnar e habitar entre nós, e nós vimos a sua glória. Percebam, meus amados irmãos, que Agar, ela vai dizer isso. Esse é o Deus que vive e o Deus que vê a aflição do seu povo. E eu queria dizer isso aqui para você nessa manhã. Deus é um Deus inatingível. Deus é um Deus incomensurável. Deus é um Deus que nós não podemos alcançar. Ele é inalcançável. Mas esse Deus, ele resolve se encarnar, ele resolve tabernacular conosco, porque ele cuida de mim, de você, da nossa fé. Ele vê a aflição do seu povo. Meus amados irmãos, em Gênesis capítulo de número 16, nós vamos ver um Deus que se importa comigo e com você.
Percebo aqui um Deus que mesmo sendo um Deus inalcançável, um Deus inatingível, um Deus incomensurável, que nem os céus podem contê-lo, nós vamos perceber aqui que ele então, ele toma a forma de um anjo, toma a forma de um ser humano, e ele tabernacula, ele vem até nós, ele fala conosco, ao nosso coração, ele vem e trata das nossas aflições, ele fala a sua palavra, ele promete e faz profecias para que nós possamos crer nelas. Olhem comigo, por favor, irmãos, o que esse anjo do Senhor vai dizer aí para Agar. Diz assim, verso de número 7. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte, no caminho de sul, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, habitará a fronteira a todos seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és Deus que vê. Pois, disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi e está entre Cádiz e Berete. Nós vemos aqui, irmãos, 3 falas do anjo. 3 falas. O que o anjo do Senhor falou com Agar? Em primeiro lugar, ele fez uma pergunta. Ele diz assim no verso de número 8. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Perceba, irmãos, que Deus aqui, ele vai ao encontro do caminho de Agar. Esse Deus que ele vem ao encontro de onde ela está indo e para onde ela vai. Deus está guiando os passos de Agar. E ele queria que ela soubesse disso. Eu estou te visitando no teu caminho. Mas ele dá uma ordem para ela. Vai dizer aí, verso de número 9. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Percebam aqui que Deus, ele restaura a condição de Agar. Agar tinha que entender que ela não era mulher de Abraão, ela ainda era uma escrava. E ela teria que voltar e se humilhar e se colocar na condição que ela estava. Ela teria que viver e conceber ali debaixo da casa do teto de Abraão. Ela fazia parte da família da aliança porque ela pertencia a Abraão. E tudo que está debaixo do teto da família da aliança pertence a Deus. E Deus está dizendo aqui que ela pertencia à família da aliança, ela tinha que voltar para lá e não para o Egito. Ela não deveria voltar para o Egito, que significa o mundo, na linguagem do Antigo Testamento. E ela vai voltar então para casa, é a ordem que ele dá, volte para a casa de Abraão. E ele vai fazer uma promessa. E qual é esta promessa? Verso de número 10, nós vamos ver isso. Disse-lhe o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência. Ora, que anjo tem poder de multiplicar a descendência? Perceba, irmãos, que esse anjo aqui era Deus. E ele vai dizer, multiplicarei sobremodo a tua descendência, porque esse anjo era Deus. E somente Deus tem o poder de multiplicar a descendência. E por que Deus vai multiplicar a descendência de Agar e Ismael? Porque esse filho era de Abraão. E Abraão, a semente de Abraão era abençoada. E Abraão surgiria um pai de muitas nações. Verso de número 11 diz assim, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste darás à luz um filho a quem chamarás Ismael. Percebam,
meus amados irmãos, que toda vez que Deus dá nome a alguém, é porque isso faz parte da história da redenção. Esse menino teria um nome, e o seu nome era Israel, o Deus que ouve, o Deus que ouviu e acudiu à aflição de Agar, o que ela passou. Ela não pediu para passar por isso, mas se ela passou, Deus está vendo, porque a vida humana não é uma coisa, a barriga das pessoas não é simplesmente um aluguel. Deus, irmãos, ele acude, ele cuida, né, acudiu aqui a aflição da sua serva. E vai dizer aí então, né, que ele vai prometer que esse menino, ele será entre os homens como um jumento selvagem. E nós vamos perceber até os dias de hoje, né, que os povos árabes que descendem de Ismael são até hoje, né, povos, né, selvagens, duros, né, é um povo completamente duro, né, aos olhos de Deus e também aos olhos, né, da humanidade. Você vai perceber que os povos árabes é um povo islâmico, é um povo sanguinário, né, dali surgiu, né, o Estado Islâmico e toda aquela desordem que nós vamos perceber no mundo alguns anos agora que já se passou, né, foi por causa dos descendentes de Ismael. Você vai perceber a descendência dele no capítulo de número 25, a partir do verso 12 e 18, e ele vai ter 12 filhos, que são 12 príncipes, né, e vão formar então várias nações árabes, que vão ser os inimigos de Israel até os dias de hoje. Ele será como um jumento. E para finalizar, irmãos, nós vamos perceber aí uma adoração, verso 13. Então ela invocou o nome do Senhor que ele falava e disse: Tu és o Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Perceba então que Deus é um Deus incomensurável, inatingível, mas é um Deus também que vem ao nosso encontro e cuida da aflição, né, daqueles que são seus servos, daqueles que estão debaixo da família da aliança. E vai dizer aí então que Agar, né, verso de número 15, Agar deu à luz a um filho, Abraão, e Abraão a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Concluindo, irmãos amados, nós vamos perceber que essa desobediência de Abraão com Sarai vai custar, né, 15 anos da vida deles. Essa desobediência vai fazer com que a promessa de Deus seja retardada em 15 anos. E Deus, então, não é um Deus que tem pressa, é um Deus que vai ter que trabalhar no coração de Abraão, no coração de Sarai, para que eles recebam a semente messiânica, o descendente que viria a dar a luz ao Messias. Eles vão ter, então, que ter o seu coração amadurecido, preparado para confiar nas promessas do Senhor Deus e não nos seus braços, nos seus próprios planos precipitados que geram problemas para eles e para aqueles que estão ao redor deles. Eu quero então concluir, né, já estamos chegando ao final, e eu queria então que você percebesse isso. Deus é que está com